República Central Africana, a mesma coisa, né? Hoje em dia, enfim, que o artigo 27 fala o seguinte, olha, nenhum país, nenhum Estado parte pode invocar sua legislação interna para se escusar de cumprir uma obrigação que ele assumiu num tratado internacional. Então, acho que já começa por aí. Então, o Brasil tem esse dever de cooperar e de entregar o al-Bashir ao TPI. Óbvio que a gente sabe que o al-Bashir não está aqui no Brasil, mas, enfim, se estivesse, eu acho que o Brasil teria essa obrigação. A outra questão também é com relação à prisão perpétua, né, que foi bem debatida, porque várias jurisdições não aceitam a prisão perpétua. Então, até a Cruz Vermelha fez um estudo bem interessante com alguns países e quais seriam as implicações do Estatuto de Roma na legislação interna. E eu sei que Portugal, França, Bélgica, Costa Rica, Equador, o próprio Brasil, realmente, assim, as comissões de estudo entenderam que seria inconstitucional se o país aceitasse a prisão perpétua. Eu discordo um pouco dessa posição. Portugal, por exemplo, adotou uma saída que eu achei ótima. Eles fizeram uma cláusula aberta na Constituição, alteraram a Constituição para seria uma cláusula aberta, falando o seguinte, olha, tudo que tiver na Constituição, óbvio, e for incompatível com o Estatuto de Roma, o Estatuto de Roma vai prevalecer. Mas, ao mesmo tempo, tem um artigo no Estatuto de Roma que fala o seguinte, as penas que ficam aqui estabelecidas não prejudicam as penas do próprio país. Então, o país, quando ele resolve aceitar aquela pessoa, né, para ficar presa no seu território, ele pode falar, olha, pode impor várias condições. Então, o país poderia falar, não, olha, prisão perpétua eu não aceito. E aí o TPI pode alterar a pena que foi imposta. Mas, com relação ao Brasil, acho que o Brasil é um pouco diferente, porque, de novo, quais são os crimes que o TPI pode apreciar e julgar? São os crimes que são considerados os crimes de maior gravidade de alcance internacional. Então, genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e crime de agressão. E a nossa Constituição, o que fala? Com relação a crimes, por exemplo, cometidos em momentos de guerra. Que a pena de morte poderia ser aceita para alguns determinados crimes cometidos. Então, acho que, assim, também a gente precisa entender por que a prisão perpétua foi aceita no Estatuto de Roma. Porque existiam vários países que queriam inserir pena de morte no Estatuto de Roma. E aí o meio caminho que eles encontraram foi, não vamos colocar pena de morte, mas vamos colocar prisão perpétua. Então, acho que se a própria legislação brasileira admite pena de morte para alguns casos excepcionais, que é o caso do TPI, é um caso excepcional. O TPI, na verdade, não é uma coisa boa, é uma coisa muito ruim, porque significa que o Estado que deveria julgar aquele crime não julgou. Então, são casos assim, bem excepcionais mesmo. E a prisão perpétua só é admissível em casos excepcionais, de acordo com as circunstâncias do acusado e com a comoção, enfim, internacional do crime cometido. Então, eu entendo que a prisão perpétua que está prevista no Estatuto de Roma não é inconstitucional. Mesmo porque você tem o amparo do próprio Estatuto de Roma, falando que você pode impor condições para que o TPI mude a pena caso aquele indivíduo, enfim, seja preso no Brasil. Que é um problema também, né, dos tribunais internacionais, porque enfim, o acusado é julgado e aí existe uma sentença, tá bom, então você vai ficar preso por 30 anos. E aí o que você faz com essa pessoa, né? Para onde que essa pessoa vai? Porque o TPI não tem uma prisão. Exato. Por exemplo, o Charles Taylor, ninguém queria aceitar o Charles Taylor. E aí foi um problema, porque ficou nessa discussão. Quem que vai aceitar, quem não vai? E aí, por fim, a Inglaterra acabou falando, não, tudo bem, pode mandar ele para cá, que a gente prende ele. Mas é um problema mesmo, porque o TPI não tem prisão própria, existe um centro de detenção provisória em Haia, onde os acusados ficam, mas, assim, tem acho que 5 celas, sabe? É bem limitado mesmo. E aí depende, de novo, de cooperação internacional. Então, a gente vê que todo tópico que a gente fala, a cooperação internacional é extremamente importante para que qualquer dispositivo do Estatuto de Roma consiga ter eficácia. Carla, voltando um pouco na reflexão que o Carlos fez antes, eu fico pensando se o TPI ele serve mais para violações assim com cores muito claras, como a África, que ninguém consegue imaginar algo pior, digamos assim,
ou se ele poderia também servir para amparar coisas mais sistêmicas e mais sutis, como, por exemplo, acontece no Brasil. Já foi alertado que, por exemplo, a situação carcerária no Brasil, ela eleva, estar preso eleva suas chances de ser morto em 6 vezes. Então, a taxa de homicídio dentro das prisões é 6 vezes maior do que fora delas, por exemplo. Outro exemplo é a questão da letalidade policial. Os índices admissíveis de letalidade policial em confronto, em perseguição, gira em torno de 3%. O Brasil tem estados, o Rio de Janeiro chegou, acho que em 2007, tinha um índice de 18%. Ou seja, de todos os homicídios cometidos no Rio de Janeiro em 2007, 18% deles foram cometidos por policiais. E aí vários estudos já alertam que as vítimas dessas violações, que são sistêmicas e pode-se dizer massivas, elas são jovens, negros, de periferia. Todo mundo está cansado de ouvir dizer isso. Só que a coisa ocorre numa escala mais sutil e sempre são aquelas mesmas entidades que alardeiam isso, que já tem aquele rótulo de defensores de direitos humanos. Então, eu fico pensando, o que você acha? O TPI serviria para acolher esse tipo de demanda mais sistêmica? Eu entendi. Eu entendi. Na verdade, assim, com relação à África e tudo mais, né, vale sempre lembrar que uma das maiores críticas ao TPI é porque só investiga e julga crimes cometidos em países africanos, né? Então, existe esse desconforto com países da União Africana. Eles chamam TPI da corte africana, né? Então, por que vocês só olham para a gente, sendo que tanta coisa errada acontece no mundo? E aí tem debates, né? Iraque, por que, enfim, crimes cometidos no Iraque. Mas é que a gente precisa pensar também, Iraque, por que nada acontece com relação ao Iraque? O Iraque não é Estado parte, os Estados Unidos está no Conselho de Segurança, os Estados Unidos não é Estado parte do Estatuto de Roma. Então, uma resolução do Conselho de Segurança remetendo a situação ao Iraque nunca vai acontecer. Pelo menos, acho que enquanto eu estiver viva, nunca vai acontecer, porque o Conselho de Segurança nunca vai mudar. Então, Venezuela também, todo mundo critica muito, Palestina e Israel, mas, de novo, Israel não é Estado parte, os Estados Unidos estão no Conselho de Segurança, nunca vai acontecer e tudo mais. Então, eu acho que a África é uma crítica muito forte mesmo ao TPI, porque outras coisas acontecem, mas, do meu ponto de vista, o TPI está um pouco de mãos atadas com essas situações assim de Palestina e de Iraque. Palestina até a gente pode conversar um pouco depois, porque existem coisas bem interessantes acontecendo no TPI. Mas com relação ao Brasil, essa questão que você falou das prisões e tudo mais, eu acho que eu estava falando com o Carlos até sobre isso, que o Comitê contra a Tortura, no relatório dele, da situação do Brasil, o que ele mais criticou foi exatamente isso, né? Então, essa cultura da impunidade dos policiais, né, a cultura da impunidade no Brasil, e as condições carcerárias no Brasil, que são deploráveis mesmo, né? E até eu estava dando uma aula na graduação para os meus alunos da PUC, e eu estava falando sobre o TPI e sobre o Centro de Detenção Provisória. Aí eu falei para eles assim, o Centro de Detenção Provisória do TPI, ele atende os parâmetros internacionais de um centro de detenção. E eles foram olhar na internet as fotos, porque no site do TPI tem fotos do centro de detenção. E eles ficaram horrorizados, porque tem quadra indoor, e tem computador, e a cozinha